Viva a todos, muito boa noite. Aqui estamos com os olhos nos olhos, como sempre às segundas-feiras, com Henrique Medina Carreira, e hoje temos como convidado o professor Jorge Bravo, da Universidade de Évora. Vamos falar do futuro das pensões, um tema que naturalmente interessa a todos os portugueses. Boa noite a ambos. Dr. Medina, vamos ao enquadramento do tema. Este tema volta aqui aos nossos programas pela quinta vez, talvez, ou sexta. E a razão de ser é esta, é que me parece que a opinião pública está pouco bem informada a respeito deste tema das pensões. Há uns otimistas que, como sempre, vendem ilusões, depois há uns pessimistas e há, porventura, alguns que procuram estar na justa medida em que é necessário advertir o país. Por outro lado, convém ter presente que quando se diz que se garante um direito, a grande garantia de um direito é ter economia. Todos os direitos que são realizáveis a dinheiro, não é o Tribunal Constitucional, não é o Governo, não é ninguém. Esses direitos só valem na medida em que a economia puder satisfazê-los. E neste caso estamos a falar de um crescimento económico acima de 2%. Pois, nós vamos ver rapidamente, só para recordar, porque já foram gráficos aqui exibidos, um sobre a economia que não está presente, por falha minha, mas é fácil recordar, quando este Estado Social começou a ser, digamos, construído, a nossa economia andava por 4 a 5%. Nestes 12 últimos anos a nossa economia está em zero. Depois é a quantidade de pensionistas que este gráfico com retângulos amarelos. Eu não estou a ver ali o suficiente. Não, porque talvez aqui se consiga mostrar com mais... Quem observa verifica que em 1970 havia 250 mil pensionistas. Em 2010 há mais de 4 milhões e meio de pensionistas. Então, o seguinte, é preciso arranjar dinheiro para pagar estes 3 milhões e meio de pensionistas. Nunca é demais sublinhar esse número. Nós temos 3 milhões e meio de pensionistas em Portugal. Sim. Pois, e é por isso que eu tenho advertido sempre muito para as questões do Estado Social, é que nós temos, dentro da máquina do Estado, mais os pensionistas, mais os desempregados, mais os doentes, mais os RSI, etc., nós temos 5 a 6 milhões de pessoas a quem o Estado paga. Portanto, isto não é brincadeira. Não é brincadeira. E a comunicação social, por via de alguns comentadores, parece que anda a brincar com esta realidade. Num segundo gráfico... É o da despesa das administrações públicas. Exato. Este gráfico foi aqui exibido há 3 semanas com o professor Valadares Tavares, e este gráfico mostra-nos, nestas 4 primeiras colunas, o peso das pensões. As pensões são a despesa pública mais pesada, é este gráfico da esquerda. Depois vem o pessoal. Depois vêm as aquisições de bens e serviços, que o Ministério das Finanças, enfim, fez uma retificação, mas depois não esclareceu mais nada, e são as outras prestações sociais. Quer dizer, o grosso da despesa pública está nestas quatro colunas. Bom, e, olhe-se com atenção, tirando a aquisição de bens e serviços, tudo o resto é pagar a pessoas. São as pensões, são os salários, etc, etc. Por seguinte, tudo isto interessa aos tais 5 a 6 milhões de portugueses. E isto é realmente um peso assustador. Por outro lado... Temos as prestações sociais. Eu já aqui referi há dias que, a partir de uma certa altura, os governos deslocaram. Basta olhar para a evolução do peso das pensões, sim, das prestações sociais, para perceber que, à volta de 2000 em diante, o peso em dinheiro e em função do PIB das prestações sociais foi este. Quer dizer, isto parece um avião a jacto a levantar quase na vertical. Isto é 2011, portanto, o peso das pensões depois de 2002, das prestações sociais, peço desculpa, subiu desta maneira, com esta inclinação. Isto é uma coisa que corresponde a uma imensa irresponsabilidade dos governos. Dentro das prestações sociais, a saúde e a educação, que são estas 2 linhas de baixo, têm um peso relativamente moderado. Que é a linha verde e a linha cor de laranja. Estas 2 de baixo. Quer dizer, não é pela saúde e pela educação que se põe ordem nas finanças. Agora, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, basicamente pensões, é esta linha com uma inclinação parecida com aquela que se vê ali. Portanto, a partir de 1990, mais ou menos, tudo isto disparou também porque a economia arrefeceu.
Não é só o valor das pensões. Depois, um outro gráfico, já que esteve há uns meses atrás, que é decisivo para se perceber, digamos, as dificuldades com que se vive. Estes retângulos pretendem exprimir o peso em função dos impostos e das contribuições. Em 1980, eram cerca de 16% dos impostos e das contribuições que iam para pensões. Em 1990, já eram 19%. Em 2000, já eram 26%. E em 2010, já eram praticamente 38%. Quer dizer, de cada 100 euros cobrados de impostos ou de contribuições, 38 em 2010 era para pensões. Bom, se isto não assusta alguém, é porque esse alguém realmente não percebe. Depois temos a dívida pública, em porcentagem. E depois temos a consequência dos vários deslatos que foram praticados, o que aconteceu com a dívida pública. Também tem um arranque quase vertical, a partir de 2006, 2007. Enfim, a dívida pública foi evoluindo algo moderadamente, até menos intensamente na zona euro, que é a linha vermelha, mas depois, a partir de 2007, 2008, aconteceu a dívida pública, isto que se está aqui a ver. Bom, portanto, estes elementos, não vale a pena aqui falar da demografia, que é outro elemento fundamental, basta dizer que estamos com menos de 2 pessoas a trabalhar para pagar a um pensionista, menos de 2 pessoas. Só este número, se fosse, digamos, compreendido e divulgado, seria um susto. Se houvesse 2 pessoas com altos salários, enfim, era moderadamente assustador. Mas com os salários que nós temos, 2 pessoas, menos de 2 pessoas a trabalhar para um pensionista, isto dá que pensar. E por isso não se percebe como é que na opinião pública se têm instilado estas ideias vagas, que isto com jeito vai, que isto é má vontade, há uns pessimistas que assustam as pessoas, não é nada. As pessoas têm de olhar para isto com olhos de ver. E por isso convidámos o professor Jorge Bravo, que é especialista nestas matérias, para nos dar, digamos, a sua visão do problema. Uma visão atual do problema, porque é alguém que está a seguir dia a dia este problema. Como é que olha para estes números e para aquilo que é possível fazer ou não é possível fazer perante estes dados? Bom, como o Dr. Medina Carreira refere, de facto, o financiamento dos nossos sistemas públicos de prestações sociais, das pensões em primeiro lugar, mas também das outras prestações sociais, depende em cada momento da capacidade da economia para criar riqueza e suportar ou com impostos ou com contribuições sociais o cumprimento efetivo destas prestações. Eu tinha aqui um outro número que gostaria de acrescentar. Em 2013, cerca de 30% das pensões em Portugal já vão ser pagas com impostos. Ou seja, mesmo que nós canalizássemos todas as contribuições sociais do setor público e do setor privado para pagar as pensões, não era suficiente. Faltam ainda 30% para pagar as pensões. É certo que, obviamente, há uma parte das pensões que são não contributivas, que por lei são pagas com base nos impostos, mas também há uma parte das contribuições que não é suposto pagarem as pensões. É suposto financiarem a segurança no caso do desemprego, na doença e outras prestações sociais. Portanto, este número acaba por ser muito importante. Este número é muito importante. Das pensões pagas em 2013 já são financiadas pelo Orçamento de Estado. Este número é muito importante porquê? Porque, obviamente, não sendo um sistema autossustentável com base nas contribuições, vai recair um peso crescente no Orçamento de Estado. E ou o Orçamento de Estado tem folga suficiente para cobrir estes déficits e financia com impostos, ou não tendo folga para cobrir esses déficits, no passado o que fazia era emitir a dívida e, portanto, transferia o problema para as gerações futuras. Ora, dadas as circunstâncias em que nós estamos neste momento, sobre o Programa de Ajustamento da Económica e Financeira e também, enfim, com o rácio de dívida pública que acumulamos, creio que não vai ser possível no futuro continuar a pedir ao Estado, ou através da emissão de dívida, ou através da canalização de impostos, que cubra anualmente os déficits crescentes que o sistema vai ter. E, portanto, o sistema vai ter que ser reajustado, enfim, de uma de 4 formas diferentes. Só há 4 formas de resolver este problema da sustentabilidade das pensões. Como é que é? 2 do lado da receita, 2 do lado da despesa. Do lado da despesa, ou se reduz o valor médio da pensão, ou se reduz o período médio de recebimento da pensão. O que significa isto? Basicamente, adiar o momento de entrada na condição de pensionista, ou seja, adiar a entrada na reforma. E isso já foi feito. E isso já foi feito várias vezes ao longo do tempo, e neste momento temos em cima da mesa uma proposta de aumento de idade de reforma para os 66 anos a partir de 2014 e daí em diante, a partir de 2016, um aumento automático da idade de reforma em função da evolução da esperança média de vida aos 65. Parece-lhe que é uma decisão acertada? Enfim, eu diria, entre 2 opções que é reduzir simplesmente o valor da pensão
e convidar os cidadãos a prolongarem a sua vida ativa para poderem, reformando-se um pouco mais tarde e terem à mesma uma pensão um pouco melhor, eu penso que é preferível a segunda. Embora, obviamente, é sempre uma decisão difícil porque implica que cada um programe a sua vida pessoal e profissional e as empresas programem, no fundo, também a possibilidade de reter os trabalhadores até uma fase mais avançada da sua vida, e isto não se faz por decreto. Exige, obviamente, que haja uma requalificação permanente dos trabalhadores ao longo da vida para que eles sejam capazes de, em idades mais avançadas, acompanhar as novas tendências, a produtividade e sejam tão produtivos quanto os jovens e obviamente, é preciso também, no fundo, que haja aqui um consenso social em perceber que, de facto, a longevidade é um aspecto positivo da nossa sociedade e tem que ser valorizado. E, portanto, a continuação no mercado de trabalho não deve ser considerada uma espécie de uma penalização, um castigo. Não é um estigma. Eu acho que não deve ser considerado um castigo e, de certa forma, nós temos isso hoje na nossa sociedade, que é entender que até as pessoas que se reformam, por exemplo, e continuam a trabalhar, são estigmatizadas. E eu acho que isso não deve acontecer. O senão é que as gerações mais jovens têm mais dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Eu tenho alguma dúvida em concordar com esse argumento. E explico-lhe porquê. Em França, esse argumento foi tentado com a redução da idade de reforma, até agora com a governação de Hollande, dos 62 para os 60 anos. E já tinha sido tentado no passado. A verdade é que não resultou na criação de emprego jovem. Ou seja, o desemprego jovem não baixou pelo facto de se ter reduzido a idade de reforma. E isto aconteceu noutros países e, portanto, eu tenho alguma dificuldade em aceitar esse argumento. E eu penso que, no caso de Portugal, que tem uma população decrescente, que tem uma população ativa decrescente, vão ser necessários quer os jovens, quer os de meia idade, quer os de idade mais avançada, para contribuir para que o país possa crescer e resolver os problemas que tem em cima. Portanto, acha que vai haver lugar para todos? Eu acho que vai haver lugar para todos. É preciso a sociedade, obviamente, interiorizar aquilo que significa o envelhecimento da sociedade. Também no mercado de trabalho, mas também... Quais são os dois outros fatores do lado da despesa? Os outros dois fatores são do lado da receita. Da receita. Do lado da receita temos duas hipóteses. Ou se aumenta a taxa de contribuição para o sistema, ou seja, aumenta genericamente a taxa social única e a parcela específica para as pensões, ou então se aumenta a base contributiva. E a base contributiva é o quê? É o número de pessoas que contribuem para o sistema e os salários daqueles que contribuem. O número de pessoas que contribuem para o sistema tem a ver, obviamente, com o emprego, não é? E sempre que possível, e é desejável, reduzir o máximo as taxas de desemprego na economia, mas isso é um efeito conjuntural, não é? O aumento dos salários depende daquilo que for o aumento da produtividade da economia. E isso depende de um programa mais vasto de crescimento económico em que, enfim, os vários setores contribuam para que a economia como um todo cresça mais. Enfim, há também, obviamente, um combate forte que tem que ser feito à economia paralela. Isso também ajuda, no fundo, a aumentar a base contributiva. E há também, a meu ver, a necessidade de criar no próprio sistema de pensões incentivos para que os trabalhadores tenham vontade de declarar contribuições para o sistema. No setor público, um trabalhador não pode fugir às contribuições que faz para a CGA ou para o regime geral, no caso de ter entrado depois de 2005. No setor privado, todos nós conhecemos casos de trabalhadores que manifestamente manipulam as suas carreiras contributivas e manipulam a sua declaração no sentido de minimizar as contribuições que fazem no aumento. Isso ainda é assim? Ainda há muita evasão contributiva. Há setores, enfim, o setor da construção civil, outros setores da atividade em que manifestamente os trabalhadores recebem um salário e apenas uma fração é declarada para efeitos de pagamento das contribuições sociais. Enfim, os trabalhadores com uma visão de muito curto prazo consideram que isso é bom para eles, porque há uma fatia de rendimento que não é tributada. As empresas, obviamente, agradecem porque pagam menos contribuições sociais para o sistema e isto, como um todo, obviamente, reduz o financiamento do sistema. Mas, repito, 4 formas de resolver o problema. Há uma quinta, mas é uma quinta que basicamente implica redistribuição de rendimento, que é dizer, nós temos um bolo que é o Orçamento de Estado, financiado com contribuições e impostos, queremos reafetar esse bolo, ou seja, queremos retirar quantias que são dedicadas à educação, à saúde, às funções de soberania, às funções de segurança, para alocá-las ao pagamento das pensões. Isto é uma escolha que a sociedade se pode colocar. Mas creio que neste momento é uma escolha difícil, dadas as limitações que temos em termos orçamentais. Doutor Medina Carreira, o que é que se lhe oferece dizer? Não, o que me oferece dizer é óbvio. É que hoje, quando se ouve falar dos dinheiros da educação, é um pranto, porque se está a abandonar a formação das pessoas e isso é absolutamente essencial. Quando se fala em tocar na saúde, bom, a saúde é importante, são os medicamentos, são os hospitais, etc. O que o Dr. Jorge Bravo diz mostra que, digamos, com o dinheiro que vai existindo, não é possível amputar significativamente a saúde e a educação para afetar as pensões. Claro. Com o seguinte, isto é uma realidade compressiva que é preciso que a opinião pública perceba. Porque quando a Judite ouve falar os senhores reitores, que até cortam relações com o governo, bom, aí temos gente preparada e com influência social que protesta. Quando se ouve falar nos medicamentos, digamos,
recentes e, por conseguinte, de tecnologias e com consequências muito benéficas para o doente, toda a gente cai num pranto porque se está a abandonar os doentes. Quer dizer, esta mentalidade tem que desaparecer. Há aqui escolhas que têm de ser feitas, que não foram feitas antes, porque o Estado se foi endividando. As escolhas que temos que fazer hoje não podem ser as que eram feitas há 10 anos. Claro.